Continuando, turminha. No caso das explicativas. As explicativas, sim, são separadas por vírgula. Por quê? Porque elas exercem a função de aposto explicativo. E uma marca do aposto explicativo é exatamente que ele vem separado por vírgula do termo ao qual ele se refere. Então, nós vamos ter aqui, ó, o Brasil, vírgula, que é um país de grandes recursos naturais, vírgula, não consegue um avanço significativo. Só existe um Brasil, então eu não estou tirando um de todos. Portanto, ela não é específica. Ela apenas acrescenta uma informação a respeito de Brasil, que é um país de grandes recursos naturais. Então, aqui, ó, nós vamos ter uma adjetiva explicativa na função de aposto. Então, uma marca da adjetiva explicativa é exatamente separada pela vírgula. Então, nós vamos ter aqui, ó, oração principal, que continua oração principal. E aqui, que é um país de grandes recursos naturais, é uma característica do Brasil. É uma explicação a mais, é uma especificação sobre Brasil. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Vírgula antes, vírgula depois. Por quê? Porque exatamente a função é de aposto. Certo? Terceiro tipo. Então, vejam bem, a adjetiva restritiva, nunca vírgula. A adjetiva explicativa, sempre vírgula. A adjetiva restritiva especifica, restringe, limita. A adjetiva explicativa apenas acrescenta um dado explicativo ou generaliza, tá certo? Então, deixando bem claro isso, porque eu percebo que muitas vezes vocês se confundem na redação. Tem que pensar, é específico ou é generalizante? É uma característica a mais ou é uma coisa essencial à informação que está sendo dada? Para eu saber se a vírgula deve ser colocada ou não. Terceiro tipo, oração subordinada adverbial. Sim, se estiver deslocada ou intercalada. É que nem o adjunto adverbial. Se ele vier antes, se ele vier no meio, vírgula, vírgula. Se ele vier no final, vírgula opcional. Por quê? Porque ele tem função de adjunto adverbial. Tá certo? Então, a mesma regra que eu aplico para o adjunto adverbial, eu aplico para oração subordinada adverbial. Vejam um exemplo aqui, ó. Embora a situação fosse complexa, vírgula, conseguimos encontrar uma solução. Oração subordinada adverbial concessiva, oração principal. Certo? Então, nós vamos ter aqui a oração subordinada adverbial deslocada. Ela veio antes da oração principal. Se tivesse escrito assim, conseguimos encontrar uma solução. Embora a situação fosse complexa, ela é, ó, opcional. Vocês é que sabem. Quero fazer uma vírgula ali, uma pausa ou não. Conseguimos encontrar uma solução, vírgula, embora a situação fosse complexa. Ou eu falo assim, conseguimos encontrar uma solução, embora a situação fosse complexa. Tá certo? Então, eu posso falar tudo junto, ou eu posso colocar uma pausa no lugar. Aí, a decisão é de vocês. Aqui, ó, a oração principal vem antes. E a oração subordinada adverbial concessiva vem depois. Esta vírgula opcional, tá? E como fica nas orações reduzidas? São aplicadas as mesmas regras. Ou seja, quando eu falo, ele comentava, oração principal. Comentava o que? Estar preparado para a função
Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O que isso quer dizer? Que essa vírgula aqui não pode. É a mesma regra da substantiva, se aplica para a substantiva reduzida. Tá ok? Vamos novamente trocar a lousa para darmos continuidade. Tá certo, pessoal? Vamos lá, continuando. Ó, reduzidas. Encontrei pessoas comentando a crise, as quais comentavam a crise. Então, aí nós estamos restringindo o sentido de pessoas. Então, essa vírgula aqui, não. Que comentavam. Quando eu desenvolvo, as quais comentavam, tá? Então, quando eu tiro a vírgula aí, eu estou especificando. Se eu deixasse a vírgula, eu estaria generalizando. Então, muito cuidado com a vírgula nas adjetivas, porque elas alteram o significado. Outro exemplo, estando apto para as provas, os resultados serão positivos. Então, nós temos aqui uma, aqui outra. Os resultados serão positivos, oração principal. Porque estava apto, uma vez que estava apto, então nós vamos ter aqui oração subordinada, adverbial, causal. Minúscula aqui, causal. Tá? Então, o que aconteceu? Ela está deslocada, portanto, a vírgula vai acontecer. A mesma regra que eu apliquei para as subordinadas, substantivas, adjetivas, adverbiais, nós vamos aplicar para o caso das orações reduzidas, tá ok? E as orações coordenadas? Então, nós vamos ter dois tipos, as assindéticas e as sindéticas. As assindéticas, sim. Por quê? Porque são ações enumeradas. Então, é separando os elementos de uma enumeração, tá? Ações enumeradas. Os torcedores chegaram, uma. Localizaram seus lugares, duas. Assistiram ao jogo, três. Certo? Então, nós vamos ter coordenada sindética, coordenada sindética, coordenada sindética. Três ações, chegaram, localizaram, assistiram. Então, essa vírgula se justifica porque são ações sequenciais separadas exatamente pela vírgula. Então, sempre as assindéticas virão separadas pela vírgula, tá? E no caso das sindéticas, sim, todas. Aditivas, não só, mas também adversativas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Alternativas, ou, ora, quer. Conclusivas, logo, portanto, por conseguinte, assim, então, dessa maneira. Explicativas, pois, e o que, porque explicativo. Então, sempre antes da conjunção subordinativa vai vir a vírgula. A gente já falou disso na semana passada. Antes das conjunções, vírgula. Então, nós vamos ter aqui, ó, as pessoas buscam a felicidade, vírgula, mas nem sempre a encontram. Aqui, então, eu tenho uma coordenada assindética e aqui eu tenho uma coordenada sindética adversativa. Certo? Todas elas serão antecipadas pela vírgula. Atenção para o E. Nós acabamos de falar dele quando nós trabalhamos as orações coordenadas. Que eu coloquei esse atenção lá, de que elas são separadas pela vírgula, antes ou deslocado, a conjunção não importa, mas o E se constitui num caso especial. Se ele tiver o mesmo sujeito, não. Os alunos chegaram e assistiram às aulas.
Quem? Os alunos nas duas frases. Então, não coloco a vírgula. Se os sujeitos forem diferentes, sim, os alunos chegaram, vírgula, e os professores começaram as aulas. Alunos é sujeito de um, professores é sujeito de outro, então nós vamos ter aqui sujeitos diferentes, eu uso a vírgula. Se o E tiver valor adversativo de oposição, sim, os alunos estudaram e foram mal na prova. Esse E quer dizer, mas foram mal na prova. Então, toda vez que ele tiver valor oposição, sim, eu uso a vírgula. E quando ele tiver repetido, ele e viu, e assistiu, e comentou, e aplaudiu. Então, a repetição sistemática da conjunção E no polissíntito também vai ter a vírgula. Ou seja, antes do E eu vou usar a vírgula, sim. A única exceção é quando tem o mesmo sujeito. Todos os demais casos, mesmo com o E, a gente vai ter a vírgula separando. Então, às vezes, a pergunta é exatamente essa. Só tem frases com E, para vocês escolherem qual é a errada ou qual é a correta, atentando para essas 4 regrinhas que a gente sintetizou aqui. Certo, pessoal? Então, este assunto de hoje é circunscrito ao período composto. Então, nós vamos deixar ponto e vírgula, 2 pontos, reticências, travessão, aspas, parênteses, tudo para a semana que vem. Senão ficaria uma aula muito, muito pesada, com muitas regras, e daí vocês acabam não assimilando e acabam misturando. Então, como esse assunto aqui é específico só com a vírgula, ao invés de fazer a apostila, eu vou enviar um exercício para vocês, tá certo? Então, eu encaminho para a Camille encaminha para a sala, e são esses exercícios que vocês vão trabalhar nesta quarta-feira, tá certo? Mesmo porque parece que as apostilas estarão chegando na terça, não sei se vocês já teriam condições de buscar, ou às vezes a greve do correio aí pode atrasar qualquer coisa. Então, mais seguro é eu enviar os exercícios e vocês fazerem esses exercícios extras sobre o uso da vírgula no período composto, tá? A semana que vem a gente conclui esse assunto com os demais sinais de pontuação. Tudo bem, pessoal? Ó, não desanimem. A gente está chegando num período do ano assim que parece que vem aquela coisinha assim, ai, não estou aguentando mais, nossa, tá tão difícil. Não desanimem. Vocês estão bem, vocês estão acompanhando, o resultado vai vir. Então, nessa arrancada final, normalmente o aluno já está desgastado. No momento que nós estamos vivendo, esse desgaste é muito maior, com certeza. Confinamento, isolamento social, não estar junto com os amigos, não estar junto com a família, mas tirem de vocês aí uma força, uma vontade, olhem para fora, olhem a paisagem, como eu falei, olhem o sol brilhando, as flores nascendo dos mais diversos matizes, todo lugar, para onde a gente olha, é aquele colorido de jardins maravilhosos. Então vamos nos apegar às coisas positivas, vamos nos apegar que nós estamos aprendendo, os conteúdos estão sendo assimilados. Nós vamos superar essa fase juntos, de mãos dadas, de coração unido, tá bem? Então, show desânimo. Quero mesmo me concentrar e quero chegar aonde eu pretendo chegar, que é ingressar na universidade. Fiquem bem. Beijo grande. Nós nos vemos daqui a pouco na realização do exercício em sala de aula. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau para vocês.